Em nossas vidas, precisamos sempre planejar como gastar o nosso salário. Saber quanto poderemos gastar com moradia, alimentação e energia elétrica, por exemplo. O governo federal também precisa fazer isso, planejando como melhor utilizar o dinheiro arrecadado com impostos, que são a maior parte das receitas, para oferecer serviços públicos adequados à população, o que requer a realização de gastos e investimentos, as chamadas despesas. Esse é o papel do orçamento público. O orçamento público anual estima as receitas que o governo espera arrecadar a cada ano e fixa as despesas a serem realizadas com esse dinheiro. No nosso orçamento pessoal ou familiar, normalmente sabemos exatamente a nossa receita, o salário, ou seja, a receita é fixa. Já as despesas são estimadas, porque podemos ter surpresas que nos levem a gastos inesperados. No orçamento público, esse conceito é invertido. As despesas são fixadas para garantir que o governo não gaste mais do que arrecada. E as receitas são estimadas, porque elas vêm dos impostos arrecadados, dentre outras fontes, que podem sofrer variações ano a ano. Bem, sabemos agora que todas as despesas estão detalhadas no orçamento anual. Podemos, então, conhecer e acompanhar as prioridades do governo para cada ano. Quanto será investido na construção de escolas? Haverá investimento na duplicação de rodovias? Quanto deverá ser o gasto com a saúde das pessoas? Isso possibilita a você, cidadão, acompanhar e fiscalizar o uso do dinheiro público, contribuindo para a melhoria da gestão pública. Se já é difícil planejar e controlar o gasto de dinheiro em nossa casa, imagine a complexidade de planejar e aprovar as prioridades de um país do tamanho do Brasil e com mais de 200 milhões de habitantes. Por isso, o processo de elaboração do orçamento envolve várias etapas. Trata-se da elaboração e aprovação de 3 leis: o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. Cada uma dessas leis tem objetivos específicos, são propostas pelo Poder Executivo, mas dependem da aprovação do Congresso Nacional. Isso ocorre para que os deputados e senadores, eleitos como representantes dos cidadãos, possam influenciar o planejamento orçamentário, buscando verificar se as demandas mais críticas da população de seus estados estão sendo contempladas. Como não é possível fazer tudo o que o governo planejou em apenas um ano, o PPA define as estratégias e diretrizes para um período de 4 anos. A LDO e a LOA devem estar alinhadas às estratégias presentes no PPA e são elaboradas anualmente. A LDO determina quais diretrizes do PPA serão tratadas no ano seguinte. A partir daí, a LOA é elaborada, detalhando todos os gastos que serão realizados pelo governo. Quanto será gasto, em que área de governo e para quê. A ideia é terminarmos o ano com a LOA aprovada para o ano seguinte, ou seja, com todo o detalhamento dos gastos e receitas previsto. A LOA é o que, de fato, chamamos de orçamento anual. O orçamento anual é muito grande e complexo. Por isso, ele é estruturado em 3 documentos: o orçamento fiscal, o orçamento da Seguridade Social e o orçamento de investimento das empresas estatais. O orçamento fiscal prevê as despesas necessárias para que os órgãos da administração federal executem suas políticas públicas, mantenham suas estruturas e paguem a dívida pública federal. O orçamento da Seguridade Social define as despesas com previdência e assistência social, ações e serviços públicos de saúde, pagamento de aposentadorias, pensões e benefícios, gastos com hospitais, medicamentos e também com o programa Bolsa Família. Já o orçamento de investimento das empresas estatais traz investimentos das empresas controladas pelo governo federal e que não necessitam de recursos do governo para manter suas atividades, como a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Você deve estar pensando, realmente, todas essas informações são muito importantes.
Mas como faço para ter acesso a elas e saber como o governo está usando o dinheiro público? No portal da Transparência do Governo Federal, você consegue consultar dados sobre a execução do orçamento fiscal e da Seguridade Social, uma vez que esses são os investimentos e gastos que afetam diretamente o seu dia a dia. Entenda nos próximos vídeos como estão organizadas as receitas e despesas no orçamento fiscal e na Seguridade Social. Até lá!